O Senhor me confiou 3 mensagens no capítulo 14 do Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus. Porque são textos simultâneos, né? Primeiro vai falar sobre a morte de João Batista, depois de como Jesus reage diante da sua morte indo para o deserto, depois, estando no deserto, por causa da multidão que o seguiu, a multiplicação dos pães e dos peixes que ele fez, e a cura de todos os enfermos que estavam no meio daquela multidão. E em seguida, Jesus despedindo essa multidão e os discípulos para que fossem ao mar e atravessassem o lago para se encontrar do outro lado. Eu falei de 4, mas eu disse que o Senhor me confiou 3 mensagens em Mateus 14. Essa que é a 4ª, que fala sobre os discípulos no mar revolto, eu já medito nela há algumas semanas, talvez até alguns meses. E meditando nela, enquanto não me venha aquela revelação, me falta alguma coisa, eu não me sinto liberada. E eu ainda não tive tempo para poder maturar essa 4ª, que seria, ou que será, o que está acontecendo com os discípulos no mar e Jesus andando sobre as águas. O episódio onde Pedro pede para ter com ele. Mas nessa madrugada, que foi a madrugada mais difícil da minha vida, e eu sei que não é uma vida muito longa, porque graças a Deus eu ainda sou bem nova, mas bem significativa, porque é uma vida ainda curta, porém nunca foi pequena. É uma vida bem significativa, bem agitada, com muitos testemunhos, muitos significados, muitas coisas acontecendo rapidamente do dia para a noite. Por exemplo, ontem quando nós estávamos a caminho de cá, descemos ali no aeroporto de Goiânia e viemos direto para o Hospital Evangélico de Anápolis. E ali nós ficamos de 1h da tarde até 5h da tarde, sendo medicada. 1 litro de soro na veia. Irmão, tem noção do que é 1 litro? É coisa dessa. E furaram-me 3 vezes e furaram na veia. Não é que erraram a veia, não. Furaram 3 vezes, mas o sangue não saía mesmo com a veia furada. Porque eu venho de um quadro de desidratação desde quarta-feira. Então eu cheguei num ponto de desidratação tão grande, tão grande, tão grande, que o sangue não pulsionava mesmo com a agulha furando a veia. Eu nem sabia que isso era possível, eu fiquei sabendo ontem. E mais 3 medicações intravenosas para que a gente conseguisse estar aqui ontem à noite, conforme combinado. Para glória de Deus, pela misericórdia do Senhor, a despeito de tudo isso que passamos, aqui nós estivemos, porque o Senhor é aquele que dá graça ao seu povo. E eu achei muito lindo o cuidado da igreja, porque pastor Bertier, pastor Eliude, missionária Regina, sabendo que eu não estava bem, porque eu já tinha vindo do hospital, mas irmãos, 2 coisas que eu tenho: fé e palavra. Nem sempre nessa ordem, mas caminham juntas. E eu falei, eu vou. E se eles me perguntassem, mesmo comigo chegando ontem aqui, quem estava aqui ontem? Coisa linda. Se eles me perguntassem, eu ia dizer que sim, porque desde pequenininho eu cresci com minha avó falando que pobre não tem nada, pobre só tem palavra. A gente não tinha nada. Agora a gente pode ter uma coisinha ou outra, mas estou falando de uma época que a gente não tinha nada mesmo. Comprava-se pão fiado, porque era muita gente em casa, então comprava-se todo dia. E minha avó só acertava no salário que era no final do mês. Então o pobre só tinha palavra. O cara que perdesse na venda a palavra no sacolão, ele ficava sem nada. A família passava fome, porque você comprava tudo no caderno para pagar no final do mês. Então eu cresci com a minha avó dizendo que pobre não tinha nada. Pobre só tinha palavra. E se perdesse a palavra, ele estava arrebentado. Aí eu cresci, conheci o Evangelho e vi Salomão dizer a mesma coisa. Quando ele disse, melhor é o bom nome do que as muitas riquezas. Por que eu estou dizendo isso? Porque apesar de eu estar muito mal, se eu tivesse chegado aqui ontem e eles tivessem me perguntado como já estava tudo ok, e eu imaginei que nós fôssemos pregar ontem à noite, e me perguntassem assim, Camila, tá tudo bem? Você vai pregar? Eu ia dizer, vambora. Aí eu até brinquei com as meninas, falei, não sei se eu ia terminar caídos, ou ia pensar que era arrebatamento, né? Porque crente tem essas coisas.
Mas, vamos embora. Só que eu achei tão maravilhoso o cuidado de Deus que eles nem me perguntaram, porque Deus sabia que se me perguntassem eu ia dizer que sim. Mas foi o tempo de ir no banheiro e quando voltei, graças a Deus, a Madali já estava pregando. E agora olha que coisa linda, eu estou testemunhando isso aqui para os irmãos saberem que Deus tem o controle de tudo. Que verdadeiramente o homem faz planos, mas a resposta sai da boca de Deus. Quando eu cheguei aqui, antes de tudo, antes de ir no banheiro, antes da própria Madali, coitada, saber que ia pregar, porque em cima da hora é difícil, né? Ela chegou para mim e falou, interessante você estar aqui, eu estou feliz de você estar aqui. Porque hoje pela tarde, quando eu fiquei sabendo da sua situação, eu fui orar e conversando com o meu marido, eu disse para ele que Deus me revelou que você não pregaria hoje à noite. Agora você vê, irmão? Eu falei, que vaza corajosa. Porque porque eu falei, nem tudo que Deus revela pra gente, a gente conta. Se Deus te revela que eu não ia pregar ontem à noite, aí tu me vê chegando, tu nem conta a revelação. Mas não, Deus é assim, Deus faz falar que é para quando acontecer, saber que Ele disse. Que Ele usou os profetas, né? E aconteceu exatamente como Deus revelou a Madali, muito antes dela imaginar que seria ela mesma, né? E aí aconteceu. Então, eu achei um cuidado muito grande de Deus, da igreja, do pastor, da pastora. Escrevi uma cartinha de 7 folhas para eles ontem à noite. Não sei nem se eles leram, falando de como eu fiquei impressionada. Porque, infelizmente, são poucas as pessoas que se comportam como sunamita diante de um profeta. As pessoas, eu falo sunamita porque a sunamita diante do profeta Eliseu, ela não via ele como um profeta, ela via ele como um homem. Ele era santo, mas antes de ser santo, ela dizia, ele é homem. Eu quero dizer o seguinte, a sunamita, quando convidou o profeta Eliseu para entrar em sua casa, ela não queria vê-lo no exercício da qualidade de profeta. Ela não chamou ele para a casa dela para orar, ela não chamou ele na casa dela para pregar. Gente, eu estou falando com um homem que, falando a grosso modo, tem a chave do céu. Eliseu é o tipo de pessoa que se ele falar chove, vai chover. Se ele falar abre a porta, vai abrir. Mas ela não chamou ele para ficar na sua casa baseado em nenhum dos comportamentos do exercício profético de Eliseu. Pelo contrário, as pessoas olhavam ele e viam um profeta. Ela olhava ele e via um homem que precisava ir no banheiro. Está entendendo o que eu quero dizer? Ela conseguia ver as necessidades dele como ser humano à frente do seu comportamento como profeta. E foi o que eu provei hoje aqui, ontem à noite aqui. Depois de tantos anos de ministério, eu nunca tinha provado de uma coisa tão maravilhosa. Porque é o contrário, as pessoas pensam, não, paguei passagem, divulguei, então tu vai pregar. E não, ontem aqui, primeiro me viram como ser humano e depois como alguém que poderia ser útil ou não. E eu queria de verdade contar esse testemunho e agradecer essa igreja por isso. Eu mandei uma mensagem para o meu esposo ontem e eu falei, você nunca mais esqueça dessa igreja. Porque vocês me marcaram de uma maneira tremenda. Viu? E aí, voltando a Mateus 14, quando foi nessa madrugada, Deus me deu a revelação da 4ª mensagem de Mateus 14. Porque Ele me deu na pele e na prática. Irmãs, eu tenho 31 anos. Se vocês contarem para alguém, eu vou arrebentar vocês. Aí você diz, irmã Camila, mas você está tão nova. Mas é porque ainda tem gente com fé que acha que eu estou na casa dos 20. Então não rouba a fé dos irmãos. Deixa os irmãos crer. Mas em todo esse período, nunca, irmãos, nunca, eu passei uma madrugada que me fez pensar no vale da sombra da morte, como eu passei essa madrugada. Eu tive um comportamento que o meu corpo perdeu o controle. Eu tremia tanto, eu comecei a ter espasmos. E comecei a pré-convulsionar. E eu não conseguia parar. E a minha companheira de oração, a Andréia, eu não conseguia chamar ela, eu não conseguia pedir socorro. Mas ela com sono muito leve, já dormindo, preocupada pela maneira que me viu, acordou por causa do movimento. O lençol de hotel faz um barulho muito grande. Porque toda vez que você se mexe, é um tipo de algodão diferente, os bons, né? E vendo que eu não parava, acendeu a luz, levantou e me viu naquele estado. E eu imediatamente ligou para a Silmar e para a Simone. A Silmar e a Simone são pessoas que eu tenho, eu quero a felicidade delas como eu quero das minhas irmãs. Elas são muito mais do que os olhos podem ver.
Tanto que quando eu cheguei já passando mal no aeroporto, eu não sabia se era elas, que eu não tinha me lembrado que era essa mesma festa do ano passado. E aí eu falei até para André que está comigo, eu falei, vai ali naquelas duas louras e pergunta se elas estão esperando Camila Barros. E se elas não estiverem, manda dizer que eu estou aqui assim mesmo. Porque eu não me lembrava que era aqui essa igreja, mas a gente criou um relacionamento. E eu já falei, vou colar com elas, agora. Mas era eu mesmo e era elas mesmo. Enfim, então ela ligou para elas e essas meninas foram lá, 3:30 da manhã. Irmãos, eu perdi o controle do meu corpo, eu não parava. Naquela hora eu vi que eu estava entrando no vale da sombra da morte. Porque eu perdi o controle do meu corpo, eu perdi a pressão, eu me arrepiava, a febre interna, a minha língua querendo enrolar, a minha boca seca, meu olho querendo virar e eu clamando o sangue de Jesus em pensamento. E eu não queria ir de jeito nenhum para o hospital, pode me chamar de maluca, mas eu senti que eu não tinha que ir. Contudo, eu disse para elas, manda elas virem aqui, porque eu pensei, se de tudo eu desmaiar qualquer coisa, o carro já está aqui para me levar. E fui. E essas meninas chegaram. Só que eu fiquei num estado tão crítico que eu não conseguia levantar da cama e elas não tinham como me tirar. De tão ruim que eu fiquei, porque eu fiquei inapalpável. Então elas ficaram em volta de mim. E eu disse, em algum momento, quando elas chegaram, eu comecei a parar já de tremer, tentando beber água, e bebi água. E eu disse para elas, desesperada, comece a cantar hino da harpa. E cante baixo, porque eu não quero ninguém vindo aqui para interromper. Falei, cante baixinho. E elas começaram a cantar. E a Silmara, muito ligada, falou, vamos cantar hino de sangue. E começou a cantar. A Andréia começou, Cristo cura sim. Cristo cura sim. Daqui a pouco emendaram o hino de sangue. E começaram a cantar, pedindo o Senhor para queimar e cantando. Cantaram de 3 a 4 hinos da harpa cristã. Quando elas estavam findando o terceiro, irmãos, eu me levantei por impulso da cama, do vômito, e comecei a vomitar como nunca, sem brincadeira. O que foi aquilo? Muita coisa, irmãos, muita coisa. Não deu tempo da Andréia trazer a lixeira do banheiro, e foi. E era uma coisa aquosa, porque há algum tempo já eu não estava comendo nada muito sólido, só hidratação e Gatorade e essas coisas. E botando e evacuando muito, não tinha nada no estômago. Irmãos, eu comecei a vomitar, foram 4 jatos, perdoe a expressão, mas eu não sei usar outra. Foram 4 a 5 jatos de vômito fora do comum. E enquanto aquilo saía e eu molhava o quarto, eu dizia para elas, continua cantando. E elas continuaram cantando. Coisa boa é quando mais de um doido se encontra para falar com Jesus. E continuaram cantando e eu continuei botando aquele líquido para fora. Quando terminou, eu levantei daquela cama e eu não sentia mais nada. Oh, aleluia! E aí eu disse para elas, agora canta hino de gratidão. E elas começaram, mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó faz-me, Senhor, mais humilhar. Erebacanda sobre andaca, xeremandaka soriabaquecia, amandaconda rebasoria, elemandaka elebara sobria. E cantaram ele todo. É o 390 esse? É o 390 o mais grato? Quem lembra? 370. Cantaram ele todo, irmãos. Aí eu fiquei doida, porque você pensa, um crente pentecostal que vive o ministério itinerante há mais de 10 anos, só sabe o que é igreja, só vive para a igreja, só prega de igreja, né? Se vê 4 dias neutralizado, limitado, daqui a pouco não sente mais nada. Eu comecei a pular dentro do quarto. E comecei a pular e bater palma e marchar e falar em língua. E elas também se alegraram com a minha vitória. E começamos a levantar palavras de oração de gratidão a Deus. E eu comecei a fazer a citação de salmos de livramento.
No meio daquilo tudo, irmãos, passou um filme pela minha cabeça. Aí exatamente 6 dias atrás eu falei com a Andréia, vamos começar comigo um propósito de oração e jejum, porque o Senhor falou comigo que Ele vai me dar livramento de algo que vem aí terrível. E eu entrei num propósito de oração e jejum, para que o Senhor me desse livramento. Eu só orava por isso e entregava o propósito dizendo: Senhor, eu estou confiando minha vida em teus cuidados, eu estou te pedindo livramento. Me dá livramento. Quando chegou no 4º dia, que foi a entrega do propósito de jejum que o Senhor me deu, eu fui pregar num culto, na conferência de uma amiga, e quando chegou lá eu preguei. Quando terminou tudo, veio um daqueles vasos preciosos, impuseram as mãos sobre mim, e só falou isso. Falou: eu vi, eu recebi, eu estou cuidando. E te digo que grande foi o teu livramento, porque eu já dei. E entregou o livramento. Naquela hora eu entendi, Deus recebeu o meu propósito de jejum em prol de livramento pela minha vida. Ontem eu cheguei aqui, foi essa situação toda que eu estou contando para vocês. Mas nada se compara ao que eu passei nessa madrugada. Nada se compara. E foi ali que eu sei que o Senhor me livrou. Então quando eu estava ali na cama, e vendo que aquilo não passava, porque já eram quase 25 minutos e eu não parava de pré-convulsionar, e de tremer, e de ficar com a boca seca e ficar muito mal, eu antes de dormir ontem à noite, eu falei: Senhor, não é a dor que me preocupa, não é a fraqueza que me preocupa, o que me preocupa é não sentir a tua presença. Eu falei: Senhor, eu não estou sentindo a tua presença aqui nesse quarto. Falei com ele. Era como se Deus estivesse ali, mas não me dissesse que estava. Era como se Deus estivesse ali, mas estivesse quieto. Ontem, por exemplo, eu aprendi que assim como você tem que ter o prazer de celebrar a presença dele, você precisa ter um termômetro para entender quando ele não está. Eu procuro viver um tipo de intimidade com Deus, onde eu não quero só celebrar quando ele está, mas eu quero ficar logo antenada quando ele não estiver. E eu me preocupei ontem, porque ontem, desde que eu saí do hospital até vim para cá, e a hora que eu entrei no quarto nesse estado, eu sentia uma ausência da manifestação da presença de Deus. Vê se você entende, eu não estou dizendo que Deus não estava na sua onipresença, mas para a gente que é íntimo de Deus e caminha ao lado dele, é diferente quando você não sente Deus na sua manifestação. E eu disse: Senhor, o que está me preocupando é que o Senhor não está aqui. O Senhor não está aqui do lado da cama como de costume quando eu durmo. E aí, fui com essa preocupação. Quando eu comecei a passar mal de madrugada, eu disse: Senhor, o Senhor não está aqui, quando é que o Senhor vai chegar? Eu estou te esperando. Eu estou te esperando. Aí o Espírito Santo veio e falou assim: na 4ª vigília da noite ele aparecerá. Eu já estava meditando, como disse para vocês, há alguns dias em Mateus 14. E em Mateus 14 vai dizer que quando o barco estava açoitado pelas ondas, e a tempestade açoitava o barco, e eles olham para o mar e veem Jesus, mas pensam que é um fantasma. O texto diz que ele vem andando sobre as águas, e era aquela a 4ª vigília da noite. A 4ª vigília da noite é a última vigília da noite. Diga comigo, a última vigília. Diga, a última hora. Diga de novo, a última hora. Eu quero que você grave isso no seu coração. A 4ª vigília da noite é a última hora. Ela é dentro do cronograma. A última vigília de 3 da madrugada às 6 da manhã. Eu comecei a passar mal às 3. Aí a Bíblia vai dizer que eles estavam chegando, Jesus estava chegando pelo meado da 4ª vigília. O Espírito Santo falou comigo quando eu pensei que já não tinha mais jeito. Ele vai aparecer na 4ª vigília. Quando elas começaram a cantar, e eu comecei a melhorar e coloquei para fora tudo aquilo que já contei a vocês. Logo que eu fiquei bem, a primeira pergunta que eu fiz a Andréia foi: Andréia, me diga que hora é essa agora? E ela disse 4h10. Eu falei: é a 4ª vigília da noite. Exatamente como o Espírito Santo me disse. Ele apareceu. Pegue na mão dessa mulher de Deus aí.
Diga para essa pessoa, nem que seja na última vigília da noite. Aperta a mão dela com mais firmeza e diga, Ele aparecerá. Quem acredita nisso? Leia comigo a partir do verso 23 em diante. O Senhor tem feito uma obra, mas eu ainda me sinto muito enfraquecida. Óbvio que por já ter muitos dias, né? Sem poder comer direito. E nessa situação aí que vocês sabem. Então eu não sei se vai ser 20 minutos, ou 30 minutos, ou 40 minutos. Mas vai ser significativo e vai ser o que Ele quer que eu diga. Verso 23 em diante, quem achou, diga amém. Despedida a multidão, Jesus subiu ao monte para orar à parte, e ao cair da tarde, estava ali sozinho. Entretanto, o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, vendo-o caminhar por sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhe disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo Pedro disse, Senhor, se és tu mesmo, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas observando o vento forte, teve medo. E começando a afundar, diga, começando a afundar. Diga, no começo. Olha para sua irmã e diga, no começo. Isso. E começando a afundar, clamou dizendo, Senhor, salva-me. E imediatamente, aleluia. E imediatamente Jesus estendeu a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? E entrando ambos no barco, o vento cessou. Diga amém por essa palavra. Amém. E entrando ambos no barco, o vento, oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, diga glória a Deus pela exposição de sua santa palavra. Depois da morte de João Batista, os discípulos de João Batista vieram e notificaram Jesus acerca da sua morte, consequentemente também de seu sepultamento. E o texto vai dizer que Jesus, ao ouvir isto, e ao saber o que ia acontecer a João Batista, desejou se retirar e ir para o deserto. E o texto vai dizer que ele deseja se retirar, e deseja ir para o deserto porque ele quer ficar sozinho. O texto diz que ele segue e os seus discípulos vão com ele dentro deste mesmo barco para essa região do deserto. Só que quando eles chegam lá e Jesus vai se retirando de dentro do barco, ele percebe que uma multidão que caminhou quase 8 quilômetros para estar com ele, estava ali em volta da sua embarcação. Uma multidão de pessoas enfermas, carentes, clamando por socorro, pedindo por ajuda, no desejo de estar com ele, consciente de que ele tudo pode e de que ele faria grandes coisas. Apesar de Jesus, motivado pela notícia da morte e do sepultamento de João Batista,
que não era apenas alguém chegado por ser primo, vamos dizer assim, mas era alguém chegado por uma afinidade, um alinhamento do céu. O céu já falava sobre João Batista muito antes do seu nascimento. Livro do profeta Isaías: voz do que clama ao deserto, preparai o caminho para o Salvador. Havia um relacionamento maravilhoso entre eles. João capítulo de número 4, a Bíblia vai dizer que os discípulos de Jesus e os discípulos de João Batista faziam a realização do batismo juntos na Judéia. Juntos no Jordão. Na Judéia também, né? E então havia uma sincronia entre eles. Jesus vai trazer testemunho de João Batista, do qual ele nunca deu de homem nenhum nessa terra, enquanto ele cumpriu o seu ministério terreno. Ele mesmo vai dizer que nascido do ventre de mulher, igual João Batista não houve, e também não haverá. Ele não está falando isso porque não poderia ter um homem melhor do que João Batista. Não, não é uma sentença. O que ele está querendo dizer é que João Batista faz parte do nascimento e atendeu um propósito num tempo, que ele fez uma divisão na história da humanidade entre antes e depois de Cristo, de maneira que mais ninguém pode ocupar esse lugar na história. Tamanha foi a maneira com que João Batista se encaixou dentro dela. O próprio Senhor vai dizer que desde a morte de João Batista faz-se guerra, ou o reino dos céus passa a ser tomado pela força. É até um pouco complicado, às vezes teologicamente, conseguir avaliar de fato e verdade qual é a figura de João Batista dentro da história. Porque ele não pertence literalmente à lei e também não pertence plenamente à graça. Porque ele está justamente no alpendre entre a divisão das duas coisas. É por isso que quando perguntam para ele: tu és o Cristo? E falou a verdade e não mentiu, dizendo: não o sou. E também quando olham para ele hoje e pensam ser um apóstolo ou qualquer coisa do tipo, fica também totalmente absurdo qualquer especulação, porque ele também não faz parte da plenitude da graça. É por isso que quando perguntam para ele quem é, ele vai dizer: eu sou o amigo do noivo. E realmente ele se enquadra nessa qualidade de amigo. Assim como Abraão creu no Senhor Deus Jeová antes de qualquer referência acerca de Deus, e isso lhe foi imputado por justiça, João Batista também poderia dizer que tornou-se amigo de Cristo antes de qualquer referência física. Então eu só estou falando isso porque eu quero que você entenda que o relacionamento que Jesus tem com João Batista vai muito além do que apenas a manifestação do cumprimento das profecias bíblicas. Eles se entrelaçaram de diversas maneiras. O Senhor, ele vai olhar para o povo que achava que João Batista seria apenas uma liderança política que ia vir para tirar Israel do estado, do governo de Roma, e vai dizer para eles: o que vocês vieram ver? Uma cana agitada pelo vento? O que é a cana agitada pelo vento, gente? Se o vento sopra para a direita, ela se curva. Se o vento sopra para a esquerda, se curva para lá, então. Se o vento sopra de trás para frente, ela desce. Se sopra de frente para trás, se encurva na retaguarda. A cana agitada pelo vento fala de um poder político. Fala de uma referência que precisa ser flexível à massa. As pessoas achavam que pelo discurso de João Batista, pela maneira com que ele encarava a sociedade, denunciava os pecados de Herodes de sua casa, poderia ser ele uma liderança política que viria tirar Israel da condição de ser subjugado ao governo de Roma. Então Jesus está dizendo: ele não é cana agitada pelo vento, ele não é influenciado pela massa, ele não vai se curvar pelo que diz a maioria. Aí ele continua nessa mesma perspectiva e diz: o que viestes ver, um homem trajado com vestes reais? Vos digo que os homens trajados com vestes reais estão nos palácios. Jesus está falando sobre um poder parlamentar. Jesus está falando sobre príncipes. Jesus está falando de gente com poder de atuação dentro do governo. Ele está dizendo: João Batista não é a liderança política que vocês esperam. João Batista não veio livrar vocês debaixo do governo de Roma. João Batista veio livrar vocês do anúncio para arrependimento dos vossos pecados. Por isso a palavra dele é de ousadia. Por isso a palavra dele é de confronto. Porque só confronto gera arrependimento. Só confronto gera arrependimento. Só a palavra da verdade gera o confronto que leva ao arrependimento. Por isso que a Bíblia diz que muitos filhos de Abraão olhavam para ele e pensavam:
Quem ele pensa que é para falar conosco dessa maneira? Porventura ele não sabe que nós somos filhos de Abraão? E João Batista dizia, e vocês que ficam pensando que não tem do que se arrepender, se baseando no fato de serem filhos de Abraão, pois fiquem sabendo que até dessas pedras, se Deus quiser, ele suscita filhos a Abraão. Eles não gostavam de ouvir o que João Batista falava. A palavra da verdade, a palavra do confronto, irmãos, ela é realmente difícil de ouvir. Mas a Bíblia diz que enchia-se no deserto uma multidão para ouvir aquilo que João Batista pregava. E quem não gostava de ouvir, ia lá ouvir assim mesmo. Sabe por quê? As pessoas não gostam do que a gente fala quando fala a verdade, mas elas voltam para ouvir. Você acha que todo mundo que vem à igreja gosta de tudo que é falado na igreja? Não. Mas quando precisam ouvir uma direção, sem que seja parcial, eles voltam para ouvir. Quando Jesus fica sabendo da morte desse homem, que é também um amigo, ele deseja ficar sozinho. Jesus é o tipo de pessoa que não sepulta sentimentos, mas administra-os. Ele decide ficar sozinho, decide orar. Os discípulos vão com ele, mas por mais que ele andasse acompanhado dos discípulos, todas as vezes, todos os dias, você vai acompanhar isso no relato de todos os evangelistas do Novo Testamento. Por mais que Jesus sempre estivesse acompanhado, quer seja da multidão, ou quando ele estivesse acompanhado, mesmo que fosse dos seus discípulos, tinha um momento que ele orava sozinho. Era quando ele se distanciava deles, cerca de um tiro de pedra, cerca de 7 passos. Porque Jesus tinha necessidade de, em algum momento do dia, orar sozinho. Você precisa aprender a desenvolver essa prática. Por mais que você ore na igreja, por mais que você ore no círculo de oração, você precisa aprender que tem um momento do dia que você precisa falar com Deus sozinho. Sai ele dali e deseja um lugar deserto. Por que um lugar deserto? Porque num lugar deserto eu não posso ser distraída por nada. A maturidade espiritual da nossa vida chega quando a gente vai para o deserto, não por imposição, mas por escolha. Eu vou falar de novo. Você vê que você está se tornando uma mulher madura em Deus. Você vê que você está se tornando uma pessoa cada vez menos dependente de muletas espirituais. Quando você decide que ficar sozinho não é abandono, mas pode ser uma escolha. Quando você percebe que o deserto não é apenas lugar de prova, mas lugar de superação a coisas que me dominam. Na maioria das vezes, quando nós estamos enfrentando uma dor, algumas pessoas se isolam e entram no limbo da solidão. Mas uma mulher que vive uma vida de oração, ela consegue entender a diferença da solidão para a solitude. Eu não estou dizendo que por estar enfrentando um problema, quer seja a perda de alguém, a morte de alguém, a tristeza de alguém, eu vou entrar num quadro de solidão. Mas eu estou querendo dizer para você que eu conheço os meus sentimentos e por causa disso eu preciso de um momento de solitude. Há outras pessoas que já fazem ao contrário. Elas têm tanto pavor de se sentirem abandonadas, de ficarem sozinhas, que elas fingem que não tem nada acontecendo mesmo quando a sua alma está em frangalho e em guerra. Então, elas precisam buscar em oração, precisam entrar no quarto, precisam... Irmãos, não tem melhor momento da vida do que o momento da dor. Não há, entenda o que eu quero dizer para as nossas orações. Não há oração que seja mais sincera do que a oração feita no auge da dor. Porque no auge da dor a gente pensa que não tem mais nada para perder. Então no auge da dor a gente fala para Deus coisas que a gente achou que nunca teria coragem de dizer. Quando a gente vê, a gente já falou. São mulheres no auge da dor que conseguem ter resposta, ou pelo menos consolo, de por que seus filhos foram sepultados. Porque quando elas pensam que não tem mais nada para perder, porque Deus já levou tudo que elas tinham, elas dizem, por que o Senhor levou meu filho? Por que o Senhor não levou o filho da fulana? Que é isso, que é aquilo? E você se espanta com o seu quadro de revolta, de incredulidade, mas a Deus ninguém assusta, meu irmão.
A Deus ninguém assusta, a Deus de tudo sabe. Em outros momentos, acontece exatamente isso. São pessoas que de vez em entenderem que precisam de um momento de solitude, querem disfarçar esse momento o tempo todo. E vão a todas as festas. Vão a todos os encontros. Participam de todas as confraternizações. E alguém diz, isso é fé, mas isso também pode ser desvario. É quando aquilo que te ocupa é tão terrível que você não quer gastar tempo consigo mesmo. Eu vou falar uma coisa aqui, e eu sei que você vai entender, porque você está ligado em Deus. Por exemplo, vez ou outra um pregador pega o microfone para dizer que ficou tantos dias fora de casa, porque está fazendo a obra por causa disso ou por causa daquilo. 1 mês, 40 dias, 60 dias. Às vezes eu fico olhando aquilo, eu confesso aos irmãos, eu digo, meu Deus, está envolvido esse tempo todo porque tem de fato amor à obra, ou está envolvido esse tempo todo para poder cuidar dos problemas dos outros, porque na verdade ele não quer ocupar-se dos problemas que ficam na casa dele quando ele chega. Não, eu vou falar bem rasgado aqui. Mulheres de oração que passam o dia inteiro na comissão de visita. Se for 1, 2 dias na semana eu até entendo. Mas eu não entendo quando você fica de domingo a domingo, andando de porta em porta e de casa em casa na comissão de visita. Eu confesso, a minha mente é levada a pensar, faz isso tudo porque só quer fazer a obra de Deus, ou é porque na verdade fazendo bem para os outros ela não precisa se ocupar dos males que ficam na casa dela. Sabe por que eu estou dizendo isso? O texto vai dizer que quando Jesus chega no deserto, eu quero que você lembre, Jesus foi para lá porque ele queria ficar? Diga de novo, Jesus foi para lá porque ele queria ficar? Isso, Jesus foi para lá porque ele queria ficar sozinho. Só que quando ele chegou lá, a multidão estava lá, porque a multidão não vai respeitar os seus momentos de solitude. Para as pessoas você sempre tem que estar pronta para orar, sempre tem que estar pronta para pregar, sempre tem que estar pronta para cantar. A multidão não entende a sua necessidade, a multidão só apresenta a necessidade dela. E o texto vai dizer que quando Jesus desce do barco e olha para aquela multidão, o coração dele se moveu de compaixão. Olha para quem está do seu lado e diga, Jesus é assim. Fala para essa pessoa, eu também conheço crente que é igualzinho. Está cheio de problema, cheio de luta, mas quando alguém chega e diz, fulana, ora por mim, esquece os problemas, esquece a luta e ora por fulano. Gente que sabe que tem problemas, mas sempre considera o problema do seu irmão maior do que o seu. Isso é bonito, olhe para cá. Olhe para cá. Isso é bonito. Mas isso é esporádico. Jesus não vive assim o tempo todo. O texto diz que movido de compaixão, ele abençoa, ele ora, e o texto diz que naquele dia ele cura todos. Só que quando ele termina essa obra, ele manda todo mundo embora. Irmã, Jesus manda embora? Ah, você vai ver se não manda. Jesus mandou a multidão embora. Porque se essa multidão tem necessidades, eu também tenho. Se essa multidão tem limites, eu também tenho. Depois de curar, abençoar, orar, ele manda embora. E por que precisou mandar embora? Porque tem gente que fica tão bem do nosso lado que se a gente não mandar embora, não vai. Vou falar de novo. Quando você é uma bênção, quando você é uma bênção, quando você tem compaixão pelas pessoas, quando você se preocupa com os problemas das pessoas, quando você tem a solução do problema de alguém, essas pessoas se associam a você. E elas se sentem tão bem ao seu lado, que se você não mandar embora, elas não... Gente, já era tarde, o texto diz que ninguém tinha almoçado. Eles caminharam 8 quilômetros, não tem banheiro no deserto. E quem é que ia embora?
Por muito menos, eu estou longe de ser o Cristo, por mais que eu queira que Ele vive em mim. A gente está pregando aqui, está todo mundo sentadinho, e olha que horas são, vai dar 3 horas. Você imagina ver o Jesus em carne, em pessoa, pregando. Rapaz, é o tipo... Aí você pensa assim, ai, mas eu acho que eu tenho que ir no banheiro porque eu sofro de bexiga riada. Aí ele diz, está curado. Aí você fica, então vou ouvir tudo. Gente chegando para ele dizendo, Senhor, eu queria te pedir para o Senhor me curar. E Jesus olhar e a pessoa olhar e falar, era para curar disso aqui, mas não tem mais nada. Quem quer ir embora? Quem vai embora? Quem vai embora, garota? Quem vai embora? Eles não vão embora, só que Jesus não foi ali para fazer milagres. Jesus foi ali porque Ele queria ficar? Jesus foi ali porque Ele queria ficar? Aí você diz, ué, irmã Camila, Ele não foi ali para fazer milagre, mas Ele fez. Porque o que eu faço no meio do caminho não pode me tirar do foco do que eu fui para fazer ali. Eu fui ali para atender um fim. Complete aí para mim. Eu fui ali, Jesus foi ali para atender um... Então o que acontece no meio não pode me atrapalhar de concluir o fim pelo qual eu fui ali. É maravilhoso, Ele cura, Ele abençoa, Ele faz prosperar. Ninguém quer ir embora, mas Ele manda embora. E vou te falar, não é fácil mandar embora uma multidão de gente que te ama, não. Quando um obreiro atribulado, uma irmã do ciclo de oração, daquelas vento, quando ela diz que quer carta para ir embora para outro lugar, a gente oferece culto de ação de graça no domingo e não conta por quê, para não escandalizar os irmãos, mas é porque ela está indo. Agora, quando é aquela que ajuda, que apoia, que abençoa, que é fechamento, ela diz, estou indo embora, a gente já começa a dizer, eu vou orar para ver se é de Deus mesmo, calma aí. Porque ninguém quer despedir de quem ama. Mas Jesus mandou a multidão embora assim mesmo. Aí quando Jesus manda a multidão embora e os discípulos ficam com Ele, aí o texto diz que Ele manda os discípulos irem também. Porque Jesus foi ali para ficar sozinho. Mas nem os discípulos. Então Jesus manda a multidão embora. E em seguida manda também os. Aí vamos dizer, se você pensa assim, irmã Camila, mas a multidão, por melhor que seja, cansa. Os discípulos não cansam, os discípulos servem. E mesmo assim Jesus está despedindo os discípulos. Segunda classificação de pessoas que é difícil mandar embora, não são apenas as pessoas que nos amam, mas são as pessoas que provam que nos amam nos servindo. Essas são muito mais difíceis. É fácil você mandar encontrar o caminho de casa. Uma irmã que chega lá 9 horas da manhã, mas tampa contigo na faxina, lava o banheiro, lava a louça e ainda bota tuas crianças para a escola. Essa irmã tu não quer mandar embora, não. Tu diz para ela, depois que termina tudo, fica aí que eu vou coar um café. Quem quer mandar uma amiga dessa embora? Me dá aquela tua toalha de mesa lá que eu vou passar. Me dá tua blusa do uniforme aí que eu vou passar. Senta aqui que eu vou secar esse cabelo. Quem quer mandar essa ir embora? Mas chega um tempo da vida que quando precisamos administrar coisas que são maiores do que nós, como sentimentos de perda, luto, precisamos entender que por mais que gastemos o nosso tempo nos ocupando com pessoas, não será o suficiente. Veja, Jesus serviu, Jesus abençoou, Jesus amou e foi amado, Jesus teve compaixão, Jesus curou, mas quando acabou tudo, Ele mandou geral ir, hein? Porque por mais bem que eu faça para os outros, isso não pode ocultar de mim o bem que eu preciso fazer para mim. Olhe para cá. Por mais que eu ore pelos outros e por mais que os outros orem por mim, chega uma época da vida em que nem todas as orações que fazem por mim têm o poder de substituir a oração que eu preciso fazer por mim mesma. Pega na mão dessa mulher de Deus, aleluia. Pega na mão dessa mulher de Deus e diga para ela, eu não vou te abandonar. Diga, eu não vou te abandonar. Diga, eu não vou te abandonar. Mas você precisa entender que é tempo de solitude.
Jesus não está te abandonando, Pedro. Jesus não está te deixando, João. É apenas um momento, porque ele precisa resolver algumas questões dele, e porque vocês precisam avaliar algumas questões de vocês. Até Jesus se retirava. Quem disse que você não pode se retirar por um momento? Quem disse que crente não pode tirar férias? Todos que eu conheci que falaram isso estão no descanso do seio de Abraão. Vez ou outra alguém pega o microfone para dizer: porque a obra de Deus mata. Mata não, o que mata é você fazer a obra de Deus sem descansar. O que mata é você se envolver com a vida das pessoas, esquecendo que você tem uma. É isso que mata. Nem todo o bem que eu fizer por vocês pode ocultar o reconhecimento do bem que eu sei que preciso fazer para mim. Quando Jesus despede todo mundo, olhe para alguém aí e diga: você vai ter que mandar embora. Agora olhe para cá novamente. Eu não vou dizer quem, porque quem está falando aqui é o Espírito Santo. E ele sabe. Não é que não é tua amiga, não é que não é bênção, nada a ver. Só não é tempo. E dotado de sabedoria e conhecimento, tanto divino quanto humano, o homem mais sábio que passou nessa terra antes de Jesus, ele disse que há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. E ele disse: há tempo de abraçar e há tempo de... Porque você não está respeitando o seu tempo. Alguém vai te perguntar: mas aconteceu alguma coisa? Acontece, sabe o quê? Que quando o Senhor quer desenvolver sua maturidade espiritual, seu relacionamento com Ele, você não precisa ter um problema com alguém para entender a hora de se afastar, garota. Não liga não, você percebe que eu e a Zi falamos garota. Mas não é desrespeito, é porque a gente é carioca e tem umas gírias, uns vícios de linguagem que nasceram com a gente. Mas é com o maior carinho do mundo, tá, minha irmã? E às vezes você acha que o deserto é lugar só de quem tem que ser provado, castigado. Tem gente aqui com trauma de deserto, gente. É só falar de deserto que só falta fazer o sinal da cruz. Lá veio falar de deserto, já vi falar de prova. Você tá doida? Deserto não é lugar só de prova, mas é porque você, olha cá, você associa o que te levou para lá com ele, você mistura. Só que o que te leva para o deserto não configura o deserto. Pelo contrário, olha o que a Bíblia vai dizer. E foi Jesus conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo... Mas ele foi conduzido pelo... O Espírito vai te botar em furada? Não, a Bíblia diz que ele foi para lá para receber a aprovação do seu ministério terreno. E estando lá, ele foi aprovado. Agora eu te pergunto, ele foi aprovado aonde? Foi aprovado aonde? Só que por sofrer no deserto, em decorrência do que te levou para lá, você acha que o deserto é o alvo do seu sofrimento, mas não é. O deserto foi o alvo da sua superação. Não é no deserto que você é traída, é no deserto que você aprende a superar as traições. Não é no deserto que você sofre do mal da depressão, é no deserto que você aprende a lidar com a depressão. Tá entendendo? O Senhor está dizendo, o deserto não é o lugar da sua derrota, o deserto é o lugar em que você aprende a lidar com os sentimentos que te dominam. O deserto é o lugar que... Deus está dizendo aqui para alguém: faça uma avaliação da sua vida pessoal e veja se você não era uma antes e outra depois do deserto. Vamos lá, faz uma avaliação e agora veja se você ainda é aquela jovenzinha ingênua que confia e conta os segredos para todo mundo. Não, porque um
dia você foi levada ao deserto e lá você aprendeu a ferir amizades. E hoje você é outra. O deserto não é teu inimigo. O deserto é o lugar que te faz pensar. O deserto é o lugar que você não se distrai. Ei, vai dando glória para beber uma água aqui, vai. Rapaz, deserto é algo tão forte. No deserto não tem sinal, então ninguém tem WhatsApp no deserto. No deserto não tem Facebook. No deserto não tem amiguinha, não tem bolo. Não tem cafezinho para descontrair. E é por isso que algumas pessoas têm algeriza do deserto. Porque no deserto eu não tenho com o que me ocupar do lado de fora. No deserto eu sou obrigada a ter que lidar com o que me ocupa do lado de dentro. No deserto não dá para botar música no fone, no ouvido e tentar distrair. No deserto a única música que toca são os pensamentos repetitivos que eu ainda não consegui responder. São as dúvidas que eu não sei como fazer. São as perguntas que eu não... A música lá é essa. E é por isso que tem gente fugindo do deserto. Porque ainda não alcançou maturidade. Mas as maduras estão dizendo, manda recado. Tira o telefone do fio. Fala para fulana que hoje não é dia de visita aqui não. Porque hoje eu preciso ficar a sós com Deus. Para de ser. Para de me impelir. Para de colocar sobre os meus ombros, na responsabilidade como pregadora, a obrigação de ter que te dar respostas que só o seu quarto de porta fechada, com Deus que vai falar com você. Para de entrar em gabinete de pastor, para colocar o pastor em situações difíceis, de ter que responder coisas que só Deus na primeira pessoa pode falar com você. Tem gente aqui que vai ter que sair de alguns grupinhos de WhatsApp. E alguém vai dizer, fulana, mas aconteceu alguma coisa? Você vai ter que responder, não é nada com você não. É porque é o meu momento de ficar sozinho. Na maioria das vezes as pessoas não querem respeitar isso. Elas não entendem. Porque todo mundo associa que solitude é isolamento, mas é temporário. Diga comigo, é temporário. Olhe para alguém aí e diga que eu estou voltando. É melhor voltar de um lugar que eu não deveria ficar, do que ter que ficar ali numa condição que eu não poderia estar. Jesus vai ficar esse momento só. Eu estou concluindo, olhe para cá. Ele ora... E com certeza, depois da oração, irmão, de uma boa oração. Quem aqui já fez uma boa oração? Uma oração a sós. Aquelas orações que são tão conduzidas pelo Espírito Santo de Deus, que depois que a gente termina de orar, a gente diz assim, rapaz, eu nem sei como é que eu orei isso. Não é? Umas orações que a gente fala os negócios no profundo. Que a gente diz, meu Deus, eu não sou psicólogo, como é que eu falei isso? É o Espírito Santo, a palavra de Deus em oração, entrando na divisão da alma e do Espírito, juntas em medula, colocando diante de Deus da maneira com que precisa ser colocada. Rapaz. Agora vamos falar a verdade. Quem aqui já dobrou o joelho com tanto problema, tanta luta, que teve que chorar quase que uma meia hora para começar a orar? E parece que quando a gente levanta pronta para tampar uma faxina, para lavar um banheiro. Não é não? A gente dobra o joelho pensando o que vai ser desse congresso. Deu problema. A outra está no hospital. A outra ainda não chegou. Meu Deus, e as camisas? Ai, Jesus. E começa já a chorar. E o outro está reclamando e fulano está brigando. E Beltrana disse que não vai. E o pastor falou que não concorda. E a outra não veio no ensaio. A regente atribulou. Ai, meu Deus.
E eu ainda tenho que ficar lidando com esses problemas. Os outros não sabem o que eu tenho em casa. Meu marido está afastado, meu filho está usuário de drogas, a menina, ai. A gente dobra o joelho pensando que nada vai dar certo, que tudo vai dar errado, que não sei para quem está se envolvendo com isso, que isso é coisa de maluco. A gente dobra o joelho dizendo, eu não entro mais nesse congresso ano que vem, mas é mesmo, eu não como mais essa camisa, eu não vou trabalhar mais em coordenadoria, eu não vou dirigir caravana. Daqui a pouco levanta do joelho dizendo, a caravana do ano que vem já está pronta, já sei qual é a cor da camisa do ano que vem. Gente, o que é o poder da oração? De uma oração sincera. Ei! Te dobra o joelho dizendo, esse homem não presta, Senhor, esse cara é um desgraçado, esse infeliz, olha, Senhor, e parará, mas Senhor, eu sou tua serva, mas Senhor, tem misericórdia, mas Senhor, até que eu gosto dele, mas Senhor, vai guardando ele, livra ele do mal, Senhor, protege, Senhor, eu sei que tu tem poder para salvar, faz uma obra na vida dele, vai mudando. Olhe para quem está ao seu lado e diga, você só precisa de um momento. Olhe para quem ficou do outro lado, troca a dupla e diz, só um momento. Agora olhe para cá que eu vou concluir. Você passa um dia inteiro ignorando um momento, e por causa disso você tem tido todos os dias uma vida atribulada. Sabe por quê? Porque você acha que não pode tirar 15 minutos de oração. Você tem tanta louça para lavar, tanta roupa. Você tem que dirigir, você tem que entregar o trabalho da faculdade. Você tem que entregar a planilha que seu chefe pediu. Você tem que fazer comida. Tirou o feijão do congelador, tem que temperar. E você pensa, depois do feijão. Só que depois do feijão a roupa parou de bater. Aí você pensa, depois que eu estender a roupa. Só que você estendeu a roupa e as crianças chegaram da escola. Aí você diz, depois que eu dar banho nelas. O dia passou, é meia-noite, você diz, eu vou orar. Mas você está dando para Deus um tempo, está dando o tempo da noite, mas não é o tempo de qualidade. É melhor 5 minutos de oração intensa do que 15 horas de oração arrastada, desconexa, sem sentido e sem propósito. Aí você diz, Senhor, as coisas na minha vida não estão dando certo. E o Senhor está dizendo, um momento era capaz de resolver todo o seu dia, mas você acha que todo o seu dia não pode ser interrompido em um momento? O Senhor está dizendo, tem problemas de anos na sua vida que eu teria poder de resolver em um momento. Jesus está orando só. Com certeza o Jesus que decide orar só e está ali sozinho é um. E o Jesus que levanta depois dessa oração é outro. Porque isso é normal. É normal. Na maioria das vezes que a gente decide ficar só, as pessoas não entendem, elas acham que isso é fraqueza. E das duas uma, ou você não quer ficar só para os outros não achar que você é fraco, e os outros não querem te ver só, porque eles acham que ficar só é coisa de fraco. Mas eu tenho me preocupado com essa geração que nunca está só. Porque quem está com todo mundo o tempo todo não tem tempo de estar com Deus nem um minuto. E Deus decide. Deus faz questão de um tempo de exclusividade. Irmãos, aqui, Deus é Deus para todo mundo. Na minha casa, Ele é Deus só para mim. Aqui a direção que Ele dá é coletiva. Lá em casa a direção que Ele dá é individual. Você precisa aprender a relacionar-se com Deus em pessoa, como indivíduo. Jesus termina de orar e aí por que eu digo que Ele está bem melhor? Ou que é sempre bom? Porque o texto diz que nesse interim, o barco já se fazia no mar. E as ondas açoitavam, diga comigo, é coça. É como se elas tivessem o poder de bater.
estão batendo, estão castigando, estão açoitando. Os discípulos estão ali dentro apavorados. E Jesus não está ali. Porque Jesus decidiu ficar só. Aí o texto já vai se encerrar. Com Jesus voltando do deserto, do monte, em oração, andando sobre as águas. O caminho de ida é muito difícil. Na ida a gente tem que aprender a mandar pessoas irem, porque se não mandar elas não vão. Na ida eu tenho que aprender a conseguir me desvencilhar de quem me serve, para não me acomodar. Na ida eu venho para cá 3 horas da tarde, meu marido fica em casa se perguntando: o que é que você foi fazer lá? Por que você trabalha de segunda a segunda? O que você vai fazer lá no sábado, no domingo? Nem o seu domingo é com a família. É todo tipo de acusação, mesmo sendo em momentos esporádicos. Esse congresso não acontece toda semana, sim ou não? Teve gente que saiu de casa e quem ficou em casa não entende a sua ida. O que você vai fazer lá? Não entende seus momentos de oração? Não entende por que você busca? Seu filho está fazendo chantagem emocional. De novo, mãe, vai para a igreja. Só que você sabe por que vem. Você sabe porque senta aí. Você sabe porque ouve tantas pessoas falando e pacientemente controla a vontade de ir no banheiro, controla a vontade de às vezes sair correndo, até o sono. Porque você diz: eu preciso, eu preciso, eu preciso. Você que é dirigente de círculo de oração, você que está à frente de cultos, você que tem que administrar tantas coisas, é o seu momento de falar com Deus, de receber. E você diz: eu preciso. A ida é sempre um momento difícil. Na ida é momento de dor, é momento de tristeza. É um momento onde a atribulação de quem nos atribula ainda está circulando nos nossos pensamentos. Onde as palavras malditas, mal colocadas, ainda estão circulando na nossa mente. Na ida você não vê ninguém andando assim. Não. Na ida... dobra o joelho quase caindo. Levanta-se escorando. Porque a ida. Só que aí chega aqui, tem louvor, tem adoração, tem palavra revelada, tem profecia, tem crente tão cheio do Espírito Santo que só de olhar para você te seta. Mas não é seta de inveja não, é seta inflamada do poder de Deus. Olha para você, te alveja, se arrepia e não é frio não, porque tá calor, é presença de Deus mesmo. Ora, daqui a pouco o levanta é outra, o timbre de voz é outro, o viço no olhar é outro, a perspectiva é outra. Que é isso? Isso não é a ida, é a volta. Por que eu digo isso? Vai um Jesus que despede, vai um Jesus cabisbaixo, vai um Jesus orar, vai um Jesus ficar sozinho, vai um Jesus ficar solitário, vai um Jesus viver solitude, vai um Jesus chorar, vai um Jesus se preparar e volta como? Volta um Jesus de peito estufado e pés sobre as águas, volta um Jesus de frente com a tempestade e ela não lhe faz mal. Pega na mão dessa mulher de Deus, vai, segura a mão dela, fecha o corredor, segura com força, vambora, pega na mão dela, vai, pega na mão dele, isso, segura a mão dessa pessoa, isso, oh glória, segura a mão dessa pessoa e diga para ela: eu entendo a sua ida. Diga de novo: eu entendo a sua ida. Agora não repitam, somente me ouçam. A ida é solitária. A ida você vai ter que aprender que nem todo mundo vai contigo até o fim. Na ida você vai ter que aprender que algumas amigas terão que esperar você melhorar. A ida você vai ter que aprender que nem todos os casamentos você pode participar, que nem todas as festas você deve ir, que tem dia que não é dia de bater perna no shopping nem de passar cartão, é dia de ficar em casa chorando, lendo a Bíblia e se apresentando diante de Deus. Aleluia, olhe para ela de novo e diga: eu entendo a sua ida.
Diga mais forte, eu entendo a sua ida. Agora sacode ele e diga, mas te espero na sua volta. Olhe para ele e diga, me espera na volta, me espera na volta, me espera na volta. Por quê? Porque na ida eu vou triste, na ida eu vou deprimida, na ida eu vou chateada, na ida eu vou sozinha, na ida eu tô em crise, na ida eu tô atribulada, na ida eu preciso falar com Deus, mas na volta eu venho sobre as águas. Na volta eu venho preparada para a tempestade. Na volta eu venho para ajudar quem ficou. Na volta os seus filhos entendem o que você vem fazer aqui. Na volta o seu marido entende o que você vem fazer aqui. Na volta as pessoas entendem porque você entra no quarto para orar e fecha a porta. Na volta as pessoas entendem. Solta a mão dela, fique aonde está. Solte a mão dela e fique aonde está. Sobre a